Eu lembro de estar às vésperas da viagem para o Egito e me recordar de muitas frases que me vieram à mente, depois do processo das regressões de memória. Essa lembrança, essas reflexões que eu acabei fazendo, veio uma frase muito forte, veio uma ideia, inclusive, para eu usar no final do principal vídeo da viagem ao Egito, onde eu relato a vida da Mary Tatum. E eu lembro de ter escrito isso, está até no bloco de notas do celular, porque eu precisava me lembrar disso para passar para vocês no final daquele vídeo, e eu acabo não passando. E revisitando essas histórias todas, a conclusão, porque nós chegamos no final, enfim, revisitando o que eu tinha escrito e programado, porque nada sai como eu tinha previsto, eu contando não sai como eu tinha roteirizado, eu tentei roteirizar, mas eu acabei fazendo tudo no improviso, assim como eu faço esses vídeos aqui para vocês, eu não tenho um roteiro, né, eu só tenho ali um checklist. E a frase que vem muito forte daquelas reflexões que eu fiz foi que eu me devolvi para mim. Isso ecoou na minha mente no final daquele processo que não tinha chegado totalmente ao fim, mas 90% dele estava concluído. As terapias, a regressão, as regressões todas, tudo certo. Então cheguei quase no final. E eu já tinha essa impressão de que uma parte muito importante da minha alma tinha sido devolvida para mim. A grande conclusão é justamente ter me devolvido para mim. A verdadeira pessoa que eu tenho e que eu tinha que ser, ela chegou. Ela existe agora, mais do que nunca. Olá você, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Mary Ferina, um canal de espiritualidade, autoconhecimento, autocura, vidas passadas, que está crescendo, novas pessoas estão chegando, né? Vocês estão conhecendo as minhas histórias de vidas passadas, estão conhecendo a mim também. Esse vídeo, ele é especial, ele responde uma pergunta que vocês vivem me fazendo, tanto aí nos comentários das redes sociais, quanto quem me encontra pessoalmente e quer conversar comigo sobre a terapia de vidas passadas, que foi esse processo maravilhoso que eu passei, que para mim foi muito benéfico, e trouxe muitas respostas que nós vamos contar aqui nesse vídeo hoje, já que agora você sabe das suas 13 vidas, das suas 13 encarnações. O que isso mudou na sua vida, o que isso muda, o que trouxe para a pessoa que você é hoje. Vocês sempre me perguntam isso. Eu já falei sobre o que a terapia de vidas passadas pode trazer de benefício aqui em um ou dois vídeos, e esse também é o resultado, né? É o meu ponto de vista, a minha reflexão. Eu vou falar hoje sobre isso, né? Sobre o que a terapia de vidas passadas me trouxe, o que saber das 13 histórias de diferentes encarnações tem de diferente, traz de diferença na minha vida, no meu cotidiano, na vida da Mariana em si. É sobre esse o assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu já tinha feito a regressão em 2014, foi a primeira experiência de regressão de memória baseada em uma ideia de resolver uma questão que eu não tinha respostas, né, do porquê eu estava sendo assediada espiritualmente. 10 anos depois eu revisito as vidas passadas, eu costumo dizer que elas é que me encontraram, né, porque eu não tinha intenção de buscar ajuda na terapia de vidas passadas, apesar de ter sentido a intuição, depois do que aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Entrei nessa coisa, fiz as regressões e cheguei nas mais importantes em relevância tanto histórica quanto para o espírito Mariana. A primeira grande coisa que eu tiro de conclusão aqui, porque nós vamos, acho que falar de 5 tópicos mais ou menos, de grandes coisas que mudaram na vida mariana. A primeira dessas coisas é reconhecer os equívocos
mas reconhecer principalmente os acertos da vida mariana. A terapia de vidas passadas, ter consultado o que eu fui e o que eu fiz nas vidas anteriores, me ajudou a entender onde foi que eu errei e onde foi que eu acertei, como pessoa, como um ser humano, como alguém que está na Terra para evoluir, né? Principalmente porque a gente vem, a gente encarna para evoluir, e eu entendo o que foi que me levou a ter determinados comportamentos, ser impulsiva em alguns momentos e ser extremamente retida em outros. E isso é interessante do ponto de vista de que você tem as informações das vidas passadas e chega um ponto em que você acessa uma vida determinada e essa vida, ela traz a resposta do porquê você agiu de determinada maneira em determinado momento, né? Então o primeiro grande choque, a primeira grande percepção do que a terapia de vidas passadas trouxe para Mariana é essa: reconhecer acertos, erros, reconhecer atitudes, né? E isso me leva a pensar que a gente também tem que reconhecer, e eu sinto que eu reconheço, as minhas posturas, as minhas tendências, coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho mais facilidade para fazer, que eu tenho uma afinidade, tem a ver com as vidas passadas. Gostos que a gente tem aqui têm relação com o passado, vivido em um outro período completamente diferente, num contexto até muito diferente daquilo que você está acostumado e moderno, contemporâneo. É chocante, mas interessantíssimo. E mudou muito, né? Inclusive, acho que eu gosto até mais das coisas, me sinto numa liberdade de fazer determinadas coisas, de trabalhar, de agir como eu gosto de agir, de falar como eu gosto de falar, de entender, de ler, de ouvir, de conversar, dos meus hobbies. Eu lido melhor com isso, porque havia uma certa culpa, né? Eu sempre carreguei uma culpa que eu não sabia de onde vinha. São essas coisas pequenininhas, e hoje não tem essa culpa, hoje não tem essa negação do que faz bem para mim, o que eu gosto. Hoje eu tenho gosto em gostar do que eu faço. Eu não tenho vergonha de assumir quem eu sou. Se não fosse pela terapia de vidas passadas, se não fosse por saber dessas vidas que eu tive, dessas tendências do passado, eu ainda estaria com a culpa, né? Eu ainda estaria ali me renegando, ainda estaria ali presa num falso eu, né? Numa coisa meio egóica, e talvez nem estaria aqui falando hoje, né? Dando essa minha impressão, né? Porque me libertou. Então, ter visto aquilo ali foi uma chave, virou uma chave de uma porta e me abriu para uma liberdade de ser muito grande, né? Então, isso a terapia de vidas passadas me trouxe e me deu o alívio e entender que eu posso exercer a minha liberdade de ser quem eu sou com muita segurança. Dentro disso tem, acho que, uma das mais importantes lições, uma das coisas que eu vou bater sempre na tecla aqui no canal, que eu falo para vocês quando respondo os comentários e falo também em alguns momentos, vocês já me viram falar sobre isso, que é o momento presente. Ter me reconhecido nas vidas passadas, ter acessado as informações que eu acessei, me colocaram ainda mais no presente, mais do que qualquer coisa. Porque ele chama-se presente não por acaso, ele me é dado, eu só tenho ele. E eu preciso me concentrar nesta vida, neste momento, no que está acontecendo. Já que agora eu me libertei de amarras do passado, de vergonhas, e sei exercer muito bem a minha liberdade de pessoa, isso é completamente aliado ao momento presente. Eu tenho que gostar
de estar vivendo, mas eu tenho que fazer esse estar vivendo ser bom, que é no presente, é focar ali, é estar entregue dentro do momento, né? Trabalhar bem, dar o meu máximo ali, no que eu estiver fazendo, dar o meu melhor aqui falando para você no YouTube, te dando um conselho que eu acho que se eu estivesse no seu lugar funcionaria para mim, e tentar passar a mensagem da melhor maneira possível, que seja de uma forma entendível para vocês, compreensível. E isso de exercer da melhor maneira é estar no presente. E na hora que eu for editar esse vídeo é um exemplo, né? Eu vou tentar fazer da melhor maneira possível para vocês se entreterem e continuarem aqui no canal para ouvir, continuarem me ouvindo, continuarem opinando, deixando os comentários de vocês. Então, uma das maiores lições, uma das mais valiosas lições, com certeza, foi a de saber valorizar o presente. Sempre fui o tipo de pessoa que é ansiosa, né? E a ansiedade é o medo do futuro, né? E eu sempre pensando na frente, porque quando eu fizer tal coisa, quando eu estiver em tal momento, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e não é por aí, não é por aí, né? A gente precisa se colocar, a gente constrói futuro fazendo um presente bom. Eu me sinto muito privilegiada de ter recebido tanto conhecimento, estudando essas vidas passadas, estudando essas regressões, e chegar nesta conclusão. Isso para mim é um privilégio. Isso para mim é uma coisa que eu agradeço todos os dias. De ter passado pelo que eu passei, de ter o merecimento de ter passado para poder chegar nessa conclusão. Quando eu gosto de falar para vocês que regressão de memória, terapia de vidas passadas, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para regressão, né? Sabemos disso, muitos de vocês me relatam que acham o tópico maravilhoso, mas não têm a coragem de acessar porque tem medo de ver o que vão ver. E tem gente que acha que eu tive muita sorte nas minhas vidas passadas, porque, você sempre foi uma pessoa boa. Ninguém é perfeito, tá? Então, assim, as regressões me trouxeram respostas, acontecimentos, mas isso também não é garantia de que eu fui de todo bom, né? Não fui sempre uma pessoa boa. De certa forma, não vi prejudicando ninguém, né? Mas participei de guerras, né? Estive em uma posição de matar pessoas, então, né, nem tudo foram flores nessas vidas passadas minhas, sem contar o sofrimento emocional que eu impus ao meu espírito desde a primeira encarnação, né, porque eu acredito que eu tenho a responsabilidade sobre certas tendências das vidas passadas, né, que uma delas é essa, do emocional, afetado sempre, perda e sempre, quase sempre. E mas a sacada legal nisso, que eu tiro de reconhecer o bem e o mal dentro das vidas, de como eu deveria ter agido, a grande sacada é de se render a essa transformação. É ver através disso que o espírito ele é muito mutável e ele precisa de mutação. Ele precisa das diversas experiências, ele precisa muito das experiências. Ele tem que viver de diversas formas. Ele pode viver de diversas formas. E se render a isso, se render a essa capacidade de transformação espiritual, baseada em evolução, a grandeza que o meu espírito tem, e eu não falo isso porque fui rei ou rainha, não tem a ver com isso. Eu dimensiono a grandeza baseado nas experiências, baseado nessa pluralidade espiritual que eu tive. E tudo isso trazendo essas experiências para o meu espírito, trazendo essa sensação de que nunca é o bastante. Eu sempre posso aprender mais. O meu espírito sempre estará disposto a aprender. Não à toa foram tantas encarnações, com tantas diferenças. Apesar de similares em situações, cada encarnação foi diferente. Cada personalidade foi diferente.
Cada pessoa que eu fui agiu de uma forma diferente. Eu me admiro, é aprender a admirar a capacidade de transmutação, de transitar em tantos mundos diferentes. Essa foi mais uma lição. Ainda mais importante do que tudo isso que eu elenquei, a maior lição, ela não está nas regressões de memória. Ela não está na terapia de vidas passadas. Ela está no entendimento de que eu tenho essa capacidade, eu recebi esse presente da espiritualidade de poder acessar o meu passado encarnatório para curar essa vida, para curar o espírito definitivamente. A encarnação atual, a Mariana, é a encarnação mais importante da minha linha de vidas. Mas aí você pergunta, bom, mas você não falou a exaustão por aí, nos vídeos mesmo você deixa claro que a Mary Tatum é a mais importante. Vamos colocar ela como a mais importante para quem a Mariana é hoje, sim, mas na linha encarnatória a mais importante é a Mariana, porque é através dela que eu consegui entender a necessidade espiritual, mais do que nunca. Eu recebi esse presente que foi a terapia de vidas passadas, ter a capacidade de fazer as terapias, de ter feito as sessões e ter acessado principalmente agora as 3 últimas que eu não tinha acessado com terapeutas, mas acessei por conta, ter recebido as informações e autorização espiritual e resolver de uma vez por todas. Então eu me sinto a mais importante. Posso não ser uma pessoa em relevância histórica, não sou famosa, nem tenho a intenção de ser isso tudo, né? Eu acho que é questão de consequência de um bom trabalho, o sucesso é consequência disso, mas eu acho que tá podendo falar e expressar me torna a pessoa mais importante, sem sombra de dúvidas. A pessoa mais importante na linha encarnatória, a encarnação mais importante da minha linha é a atual. Se você chegou aqui, se você está vendo isso, se você reconhece que você cada dia aprende mais, cada dia se engrandece com alguma coisa que você vê, uma frase, um livro, um vídeo, um guru, então a sua encarnação atual é a mais importante da sua linha encarnatória. Essa parte minha que eu não sabia, que esse amor grande por esse espírito, né, o alto amor, de acordar e ansiar acordar para viver. A terapia de vidas passadas me trouxe a ânsia de viver, a ânsia de estar no presente, como eu falei, a ânsia de todos os dias fazer o melhor para me engrandecer, ainda que em atos pequenos, em uma xícara de café com leite, em uma música que eu gosto muito de ouvir, eu quero cantar, e responder vocês, em interagir com vocês em rede social e conhecer pessoas novas e entender quem é que vai fazer parte do meu caminho daqui para frente, quem é que não vai fazer mais parte também. Os ciclos que terminaram e por que terminaram. Tudo a que a regressão de memória me trouxe foi um maior compreendimento da minha vida, como quem eu sou, como eu ajo, como, o que eu faço. E eu chego a essa conclusão de que eu devolvi algo que eu achava que eu tinha perdido. Tantos sofrimentos, tantas dores canalizadas, tantas experiências dolorosas vividas, assim como muitas felicidades, prosperidade espiritual, financeira, familiar, amorosa dessas encarnações, tantas coisas, tantos sentimentos. E eu tinha me desfragmentado, mas a Mariana veio e juntou todas essas partes. E hoje eu estou completa, eu me sinto completa, definitivamente. É um privilégio enorme ter passado pelo que eu passei. E se eu acho que vale a pena você encarar
quando possível, você fazer as suas regressões de memória. Eu acho válido, sim, mas eu repito, regressão de memória, terapia de vidas passadas, é para todo mundo, mas talvez nem todo mundo esteja com capacidade de fazer. Depende muito de quem você é, depende muito do que você sente, depende muito do seu bom senso consigo para entender o que vai funcionar e o que você realmente quer para você nesse momento. Então, se você precisar acessar o passado, se você precisar acessar um registro seu de passado, isso em algum momento vai se apresentar de alguma maneira para você. Você vai conseguir ver ou através de sonho, ou através de uma pessoa intermediando o processo. Se for através da vida passada, você vai ter acesso de alguma forma. A oportunidade vai te ser apresentada, como foi no meu caso, né? Eu achava que tinha acabado, mas não. Eu tinha uma jornada aí. E foi graças a isso que eu sou quem eu sou hoje, quem eu me apresento, né? Quem está aqui falando com vocês hoje sou eu. Recomposta de todos os meus fragmentos, unificada, bem, e eu vou honrar essas 13 vidas, essas 13 encarnações que me trazem bastante reflexão, e eu vou ser feliz agora. Eu prometo para todos eles, eu prometo para todas elas, que a partir delas que não realizou o sonho, se elas não realizaram o sonho de alguma encarnação, a Mari aqui vai tentar realizar de alguma forma, nem que seja no bem-estar de ser quem é, que é o que já vem acontecendo. Então eu vou trazer essa sensação que esses espíritos, essas encarnações de alguma forma não puderam ter, e as que tiveram eu vou trazer para mim também, para poder multiplicar a sensação de evolução, de missão cumprida na Terra. Eu acho que fica a grande mensagem do que a terapia de vidas passadas me trouxe. O privilégio de me descobrir grande, de me descobrir transformada, de ter o prazer de me transformar todos os dias. Eu acho que eu respondi as perguntas, né? Eu acho que eu respondi essa grande pergunta que vocês vivem fazendo para mim. E se vocês têm alguma outra dúvida, pode mandar, o que eu puder responder eu respondo. Vocês têm muita curiosidade sobre as pessoas ao meu redor, as encarnações, e em relação a alguns eu não posso responder, mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho autorização da espiritualidade, porque eles se comunicam muito comigo, eu trago alguma coisa, alguma informação, mas vocês têm um espaço para perguntar, tá? Vocês fiquem à vontade. E matem a curiosidade comigo, né? O espaço dos comentários é para isso. Então eu vou pedir novamente, se você ainda não deixou o like, a hora é agora, faça isso aqui embaixo. Se chegou até aqui, deixa o seu coraçãozinho para mim, que eu vou ficar muito feliz. Deixa um comentário dando a sua impressão e a gente vai conversando, né? A gente vai fazendo mais reflexões e nos próximos dias a gente vai se vendo também. Prometo para vocês que eu vou tentar trazer mais regularmente os conteúdos, né? Mais coisas aí, curiosidades sobre não só as vidas passadas, mas Egito. Vamos falar também aí vamos fazer umas brincadeiras aí também, vamos ranquear as vidas aí qualquer dia. A gente vai se vendo por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O meu beijo enorme, um excelente fim de semana, uma excelente semana para vocês. Até a próxima história, reflexão, até o próximo vídeo. Fiquem bem.